Bom, gente, então, como ele mesmo apresentou, eu vou falar um pouquinho, né, justamente desse primeiro contato da iluminação que as pessoas têm por conta dos cursos que eu ministro, justamente por ser um curso mais básico da iluminação, né? Então, né, como ele... Ai, tá dando microfone aqui. Vamos ver se melhorou. Melhorou? Ok. Então, na hora que eu faço as apresentações iniciais, eu questiono muito os alunos o que eles devem procurar nesse curso, né? E é engraçado que o que realmente repete constantemente nas turmas são basicamente essas três frases, né? Primeiro, antes de falar dessa questão do que eles costumam citar, eu tenho que comentar também que é um curso básico direcionado para arquitetos, design de interiores, e eu costumo brincar também para aqueles que são amantes da luz. Por que isso? Porque eu já tive desde biólogos, advogados, DJs assistindo aula, né? E todos eles tiveram o seu proveito pessoal, né? Cada um com uma história diferente. Mas direcionando realmente a essa área que o curso é destinado, né, para arquitetos e designers, sempre repete essa questão dessas frases aqui, né? Eu vim para o curso para entender melhor como iluminar os meus projetos de arquitetura e design, né? Eu quero entender um pouco mais dessa técnica, que é tão difícil, e principalmente o último, né? Não estou entendendo nada sobre os produtos, somente os LEDs, com essa confusão toda de informações, né, é uma quantidade absurda de produtos que a gente tem no mercado, e muitos acabam procurando esse tipo de situação no curso. E aí eu fico um pouco receosa, porque de imediato, quando a pessoa acaba de falar isso, não passa segundos, já começa a vir com plantinhas na mão, né, não desmerecendo os projetos, mas já com aquela pergunta: como é que eu faço para iluminar esse banheiro? Como é que eu faço para iluminar esse escritório? Né? Como se já tivesse uma receita de bolo pronta. Né? E eu sempre falo isso. Não existe essa receita de bolo. Não tem como você pegar, apesar de normativas e tudo, mas o conceito é você fazer uma iluminação, que a gente estava até comentando ali no Decor Prime agora, que emocione em qualquer área. Né? Então, tudo bem, a gente tem que seguir determinadas técnicas, determinadas normas e tudo, mas não dá para você já sair anotando dados, falando, olha, vai acertar desse jeito para tal ambiente. Né? Isso me deixa até realmente um pouco chateada quando vem com essas perguntas. Só que daí eu fui buscar uma maneira de fazer com que esses alunos nos meus cursos começassem a pensar nessa questão do conceito da luz e como quer fazer o desenho de luz dentro do ambiente. Né? Antes de pensar realmente qual é o produto, qual é a norma, qual é etc e tal, mas pensar o que eu quero iluminar, de que forma que eu quero iluminar e que desenho vai trazer dentro dessa iluminação, né, no ambiente. E aí, fazendo um monte de pesquisa, e uma pesquisa boba, foi jogar no Google iluminação. Né? Tem aí a definição de iluminação, onde, no primeiro momento, chamou a atenção 3 palavras: técnica, efeitos e clima. Tá bom, comecei a olhar aqui e falei assim, ok, boa parte disso é dado em boa parte dos cursos de iluminação básica. Né? Se a gente for falar ali na parte de técnica, vem um monte de palavras que é primordial falar no curso, né? Temperatura de cor, IRC, norma disso, norma daquilo, ciclo circadiano. Beleza, então essa parte, check, né? Tá tudo ok dentro do curso. Beleza. Efeito. Tem muitas outras palavras do que essas aqui, mas a gente também fala. O que é um downlight, um upper light, um side light, um front light? Tá bom, isso também está lá na questão do curso. Mas nada disso está trazendo o aluno para aquela questão que eu estou querendo, do conceito da luz. Como desenhar essa luz. Né? E aí aquele terceiro item, justamente, do clima, remeteu a essa coisa do falar da sensação, do comportamento e da emoção. Faltou essa palavrinha aí na apresentação, mas principalmente qual é a emoção que eu quero dar atrelado a esse desenho de luz que eu estou falando tanto.
né? Então, eu comecei a tentar ver que forma eu posso trazer isso para a aula. Tá bom, voltei lá naquela mesma definição da iluminação e aí chamou a atenção duas outras palavras, né? Na verdade, dois conjuntos de palavras, que é justamente iluminar cenários e iluminar ambientes. Opa, aí me deu um estalo. Falei assim, olha, a gente está aqui fazendo um curso de iluminação direcionada à arquitetura, né, do design de interiores e arquitetura, mas por que não trazer a questão da iluminação cênica para essa área? É um lugar onde a gente mais se emociona, né? Na hora que a gente vê um filme, na hora que a gente assiste um teatro, né, uma fotografia, e tudo nisso tem a luz. Né? E por que a gente se emociona vendo um quadro, vendo um filme, um teatro, mas não pensa nessa emoção na arquitetura, na luz da arquitetônica? Então eu comecei a pensar de que forma eu trazer essas informações e chamar o aluno para essa pesquisa coletiva. Né? É uma outra coisa que eu sempre falo, eu estou com 2 alunos aqui, pelo menos não sei se tem mais outros não, mas pelo menos 2 que eu reconheci aqui, que eu falo constantemente, que é uma troca, né? Não sou só eu falando, vocês também estão trazendo informações e a gente faz justamente essa coletânea de informações, de imagens e tudo, para poder aumentar o repertório. Né? Então, eu quis fazer essa soma, né, da iluminação arquitetônica e cênica, mas frisando uma coisa, na cênica, eu, em momento algum, quis trazer a parte técnica, qual a luminária a ser utilizada, qual o refletor X, Y, Z, nada disso. Justamente eu queria pensar na parte artística dessa iluminação cênica, para você realmente pensar no desenho da luz dentro do ambiente. Bom? Então, algo que foi começando a ter alguns paralelos para a gente poder fazer essa brincadeira em sala de aula, é que eu falo que o pintor precisa dos seus pincéis e tintas, sua técnica para fazer a sua arte. No caso do iluminador, precisa das lâmpadas, das luminárias, para também com a sua técnica criar realmente a sua arte de iluminar dentro da arquitetura. Né? Então, eu volto à pergunta, quando eles me perguntam aquela questão, como iluminar de forma adequada tal ambiente, eu retruco falando de que forma você quer pintar esse quadro. Simples assim. Tem normas, ok, mas vamos pensar isso num segundo momento. A gente precisa pensar primeiro nesse efeito. Né? Então, essa questão de técnica e arte acaba virando um ciclo vicioso. Quanto mais técnicas você tem, você melhor aplica essa arte, e quanto você mais aplica essa arte, volta de forma mais fácil essa técnica. Então, a gente tem que ir treinando, girando essa roda constantemente, pegando cada vez mais informações, enxergando a luz de uma outra forma, né? Não só aquela... através de vários exercícios, na verdade, a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. Um deles, que eu posso citar agora, é você entrar no ambiente e ao invés de ficar olhando qual luminária que está lá instalada, antes de fazer isso, qual é a sensação que você tem no ambiente? Depois, qual o efeito que está tendo naquele ambiente? Para depois ir lá, olha, está acontecendo com aquela luminária. Aí você vai linkando as coisas. Parece realmente assim, uma besteira para quem entende de iluminação, né, já faz projeto há um certo tempo. A gente faz meio que até que no automático esse tipo de situação, mas para quem está começando, que é a proposta do curso, isso já muda completamente a visão da luz para aqueles projetos que eles vieram procurar a saber como iluminar, tá bom? Bom, então a questão é justamente essa, minha proposta, né, de sensibilizar o olhar, né, para poder realmente, porque a gente lide melhor com essa questão do projeto do desenho de luz dentro do ambiente e, consequentemente, depois entrar com todas aquelas técnicas que eu falei. Então, eu comecei a paralelo, né, mostrar algumas fotografias, vídeos. Não dá para mostrar tudo que eu costumo fazer em sala de aula, mas né, em poucos minutos, mas trouxe algumas fotografias para vocês entenderem um pouco desse link. Né? Então, tem uma imagem aqui do espetáculo Árvore do Esquecimento, e quem iluminou é um grande amigo, o Ari Buccioni, né, e ele ilumina muito espetáculo de dança.
que daí tem a questão do time, que é uma coisa bem difícil e tudo. Mas o mais interessante do Ari, que ele tem uma proposta constantemente, não estou falando que são todos os trabalhos dele, mas constantemente ele traz a luminária em cena. Os dançarinos muitas vezes dançam com essas luminárias. E isso muda completamente todo o ambiente, né? Então, pensando nisso, a gente pode começar a falar do light design daquela área, para a pessoa também ter uma pesquisa interessante sobre o assunto, mas remeter a parte também do arquitetônico ou de produtos e mostrar aqui também a questão do movimento. Claro que quando eu falo de movimento de luz abrange muitas outras coisas, mas até brinco citando uma reportagem que teve recentemente, agora em abril, no Estadão, né, falando justamente da Hermit, né, essa luminária onde você carrega. Então, se você voltar ali e falar que justamente quem está ali interagindo no palco lida com essa luminária, transfere ela para um lado, para o outro e muda completamente a luz do ambiente, não estou fazendo isso na arquitetura através de um produto também? Né? Então a gente já começa a dar um paralelo interessante para o pessoal começar a entender essa minha proposta. Outra citação que eu faço, aí também de outro grande amigo, iluminador Denilson Marques, da ECA, né? Onde nesse espetáculo, em determinado momento, no espetáculo como se tornar uma supermãe em 10 lições, super legal também, inclusive, você tem essa questão do foco preciso, né, no meio da plateia, onde surge a atriz. Bom, a gente fala o tempo todo de foco também na arquitetura, né, no quadro, numa escultura. Então, essa é a linguagem que eu estou trazendo para poder começar a fazer com que o aluno entenda desse desenho, né? Começar a mostrar aqui para ele que primeiro a gente precisa refletir muito sobre essa questão para poder, inclusive, até muitas vezes convencer o cliente do que você está fazendo, que é algo que é extremamente difícil, é você vender a luz, o conceito de luz. Você não segura uma cadeira, né? Ou melhor dizendo, você segura uma cadeira, mas você não segura a luz, né? Você não está falando assim, ó, tá aqui esse facho de luz é para você, para iluminar tal coisa, você não vai conseguir apalpar aquilo, né? Então a gente começa a trazer essas propostas para raciocínio, e chegando um pouco mais para o final da apresentação, eu mostro o resultado de uma das várias turmas que passou por mim, e vocês vão entender que acaba juntando todas essas informações e sai um trabalho muito bacana. Outra proposta também, né, aqui do espetáculo Dilúvio, daí quando o iluminador Wagner Pinto, que a gente está falando aqui de backlight, né, tem toda uma cena maravilhosa no contexto, e que também a gente remete a um tipo de backlight aqui, né, na arquitetura também. Estão conseguindo entender esses paralelos, né? Outra também proposta, também do Wagner Pinto, simetria, né? Você ter a iluminação, esse desenho simétrico, aqui está bem visível mesmo o desenho dessa luz. E aí a gente, remetendo mais uma vez para a arquitetura, tem aqui também essa proposta, todas elas, a parte arquitetônica, muitas vezes estou mostrando do Castilha, porque eu trabalho lá com ele, né? Então fica mais fácil até como case para poder falar. Mas teve toda essa questão da simetria para poder iluminar essa fachada. Teve que ser exatamente igual dos dois lados, em cima e embaixo. Toda uma técnica para poder fazer essa proposta. Mas antes de pensar no material, que foi até relativamente difícil chegar num ponto diante do que a arquitetura queria como material, até chegar nessa questão, tínhamos que vender mesmo, era a ideia justamente do que eu queria como traço de luz, como desenho de luz para essa silhueta desse edifício, dessa fachada, né? Outra também, né, também do Wagner, e aí essa parte que a gente tem certo receio de usar muito na arquitetura, quando você está falando de transformação de ambiente através de luz com cor, né? Muito cai no brega muitas vezes dentro da arquitetura. Então eu falo para perder um pouco desse medo, mesmo que seja só uma ambientação mais lúdica, como eu posso mostrar aqui do Ginter, que a Thaís até me cedeu essas fotos, onde o ambiente se transforma completamente, porque a luz colorida vai modificando com a refletância dessas paredes também coloridas.
Então a gente vai mostrando essas questões, vai trazer, pedindo muito para os alunos pesquisarem junto comigo, para poder realmente fazer com que percam esse medo e trazer realmente propostas diferentes. E aí sim a gente pensa lá na questão da técnica. Então, voltando até esse mesmo slide, mas para poder até visualizar melhor os dados, né, que a gente acaba colocando em sala de aula, ok, a parte técnica vai ser dita realmente, temperatura de cor, IRC, aquela coisa toda que a gente está habituado, né, e por outro lado, pontuar, que enfatizar, na verdade, o quanto é importante falar realmente de pinturas, de cinema, de fotografia, de televisão, o tempo todo para a gente enxergar essa luz. E aí eu volto para esse canto, né, no caso de vocês aqui ao contrário, essa questão das lâmpadas e das luminárias, que também é outro ponto que eu chamo um pouco a atenção nos cursos em geral, né? A gente precisa ter realmente uma ligação muito mais forte entre as instituições e os fabricantes. É muito fácil você chegar lá como professor e começar a falar o que são as halógenas, o que são os LEDs, o que são as fluorescentes, e não mostrar como aquilo funciona, como aquilo é fabricado, como as luminárias são desenvolvidas, daí até mesmo falando de uma proposta dos light designers que fazem realmente produtos de design mesmo, né? Então, é uma coisa que a gente tenta trazer o máximo possível, são os palestrantes dessa área de fábrica mesmo, né? Visitar as fábricas, cansei de levar turmas minhas lá na Lumine, por exemplo, e principalmente conhecer materiais. Precisa muito saber o que são materiais. Eu tenho um ex-aluno que, ele, sabendo dessa deficiência, inclusive, ele acabou abrindo a oficina dele para os meus outros alunos visitarem, para saber como é que fabrica uma luminária de design. Ele faz isso, ele faz não só as próprias luminárias, mas também luminárias que outros light designers desenham. Mas aí ele percebia que aqueles que chegavam com o desenho de uma luminária acabava não sabendo qual material a utilizar, porque não sabia como ele ia moldar daquela forma. Então, é outra coisa, a gente acaba desenhando coisas incríveis, mas aquilo vai realmente funcionar? No fundo a gente, né, fica meio que na dúvida. Eu me incluo nisso porque eu tenho essa dificuldade mesmo. Vem, né, a ideia super bacana, é uma proposta que a gente tem muito lá no escritório de criar luminárias diferentes a cada projeto, mas se aquilo realmente vai funcionar, eu preciso da ajuda de alguém que vá fabricar. Então, a minha ideia também, para trazer dentro do curso, e tem acontecido boas parcerias, um deles é o Wilson da FASA, vai direto também nas palestras, a Philips também, né, direto, tem lá no IED. Então, a gente tem trazido esse pessoal para dentro da sala de aula para complementar também esses dados. Como eu falei, eu enfatizei essa parte da área cênica, embora não é uma cênica mesmo de luminárias e tudo, mas essa parte mais artística, mas é importante também essa parte técnica, né? Sem isso a gente não chega no finalmente. Então, a minha proposta também é essa questão de trazer, né, os fabricantes e representantes para dentro da sala de aula. E aí, como grande síntese final, esses alunos acabam criando um projeto dividido em temas e grupos, tá? Onde eles desenvolvem não só aquele conceito da luz que eu estava falando, depois aplicam a questões técnicas, então eles têm cálculo manual, cálculo em Dialux, os produtos que foram apresentados para eles, aquela coisa toda, e depois toda essa parte de representação, que também, já que o público-alvo são os arquitetos e os designers de interiores, eles precisam também colocar isso no papel. Né? Então, aonde eu começo? Qual é a minha legenda? Qual é a simbologia? O que eu preciso necessário colocar ali? Então, tudo isso também é desenvolvido com vários e vários exercícios durante o curso. Então, para dar uma finalizada aqui e abrir depois para as perguntas, eu trouxe um dos vários projetos que os alunos desenvolveram, tá? Onde eu só dei a planta, nada mais. E aí, por conta de todo esse processo que eu estava falando, eles criaram, era um restaurante, uma planta de um restaurante, mas eles já criaram até, inclusive, o nome do restaurante, né?
o conceito de comida do restaurante. Olha como vai além do que você espera, né? As referências de imagem que eles queriam para não só questões de estética, mas também da iluminação para o restaurante. Olha lá. Foram atrás de bastante repertório, bastante pesquisa. E aí começaram a projetar, né? Que daí, de novo, colocando a simbologia, criando a legenda, com todos os dados técnicos que eles aprenderam, né? Como cada item precisava ser especificado. Então, que tipo de lâmpada, que tipo de luminária, qual o grau, quanto tem de fluxo luminoso. Tudo isso está pequenininho, mas está tudo aí bonitinho dentro dessas legendas. Aí eles fizeram, por conta deles, e outros também, né, outros grupos, não estou especificamente trazendo isso porque eles foram os únicos a fazer o 3D, todos eles acabam fazendo. Então eles criaram, inclusive, desenhos 3D e ao mesmo tempo eles foram apresentando os sketches que eles, ou detalhamento, vocês vão ver também que tem alguns croquis dessa iluminação que eles propuseram. Tá? Então esse aí é o zoom. Olha lá, daí ele chegava até mostrar onde sai a luz, os produtos que eles estavam utilizando. Aplicando tudo que a gente passou durante o curso. Eles optaram por fazer o cálculo manual, apesar de eles terem aprendido no Dialux, né? Então eu dou essa proposta, pode ser feita ou no software ou no papel mesmo, né? Eles preferiram fazer a planilha, ok? Fizeram o cálculo ali no caso da cozinha desse restaurante, chegaram lá a escolher a luminária, então tem toda a parte de aplicação técnica mesmo, como a gente estava falando. E eu não vou mostrar todo, mas depois desenvolveram todo o caderno técnico também. Então, cada vez que eles... a proposta, como eu falei, são sempre 4 temas em grupos, e eles juntam o material de toda a turma e eles acabam saindo com um produto de pesquisa para qualquer projeto que eles vão fazer depois de iluminação. Ok? Outra aqui. E é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta, obrigada. Oi, Karina, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Eu vou te falar que eu vim no interesse dessa conversa mesmo. Ok. Sou formado em engenharia, né? E a engenharia não proporciona esse conhecimento técnico de Dialux, afins, né? Uhum. E eu queria te perguntar na hora do desenvolvimento do projeto, né? O curso que você ministra, ele, como você falou, ele é mais voltado assim, às vezes, para essa parte arquitetônica, um pouquinho mais ilustrativa, né? Uhum. Do que propriamente dito só um para um, né? Sua necessidade, sua luminária acabou, né? Uhum. Aí eu ia te perguntar, para quem é de engenharia e realmente precisa entrar nesse mercado, quais são os caminhos, né? Porque assim, é lógico que agrega muito valor o seu conhecimento, principalmente de iluminação, e até em aproveitar ambientes, né? Porque às vezes se você trabalha com galpão logístico, às vezes tem aresta que você pode reduzir uma luminária e afins. Perfeito. Então eu queria entender os caminhos das pedras, né? Claro, qual é o seu nome? Desculpa. Kaique. Bom, ali tem o William, como eu falei, que é meu ex-aluno, é engenheiro. Então depois você pode até conversar um pouco melhor com ele sobre o aproveitamento e tudo que ele teve do curso. A gente recebe também muito engenheiro, sim. Eu acho que tem uma certa dificuldade do engenheiro em querer lidar com essa parte mais plástica da luz. Vocês querem aquela coisa do cálculo, né? Aquela coisa bem matemática mesmo. Mas a gente faz o curso abrange as duas coisas também. Claro que, infelizmente, acho que a única reclamação que eu tenho de todos os meus cursos,
pouco tempo para dar tudo. Então, não dá para se aprofundar realmente em muitas das coisas que eu adoraria fazer. Então, por exemplo, tanto o cálculo manual quanto o cálculo no Dialux, a gente tem poucas horas para fazer isso, então eu ensino que dá para fazer como um cálculo básico, né? O cálculo de iluminação geral, aquela coisa toda de você ser uma coisa mais direta, tá? Não, ainda não, porque na verdade está tendo uma proposta, porque eu colhi, na verdade, informações dos alunos do que eles gostariam de ter a mais. Estou com uma lista desse tamanho, tá? O IED já meio que deu um ok para esse novo curso, só que a gente ainda não sabe quando vai iniciar esse segundo módulo, tá? Mas pelo menos teve já uma aprovação. Aí é uma coisa que vai entrar em iluminação pública, outra que vai área de hospitalar. Então, daí no caso são até colegas meus que vão estar lá ministrando. No caso do módulo 1 que eu dou lá, eu estou ele inteiro sozinha, com a ajuda de representantes ou fabricantes dessa iluminação. Mas voltando ao que você me questionou, acho que tem um bom aproveitamento sim, tá? De você pelo menos entender de normas sobre iluminação, que é daí estou falando mais o ponto específico que você está querendo falar, e como projetar isso, botar no papel mesmo depois essa questão. Então a linguagem, que é uma coisa de outro paralelo, né? Então, você tem direito penal e direito processual penal, por exemplo. Então você vai fazer não só a questão de técnicas, mas também como aplicar essas técnicas. Tá bom? Alguma pergunta? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? E o William, ó, depois conversa aí. Mais alguma dúvida, gente? Nessa palestra a gente está com um tempinho para um bate-papo, conversa. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Não? Nenhuma? Tá ótimo. Então, gente, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos nessa palestra. Gostaria também de agradecer imensamente a Karina por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de pedir mais uma salva de palmas para a palestrante, por favor. Obrigada. E eu vou cair aqui toda vez.